porque eu preciso trazer uma atualização justamente sobre esse julgamento. Vamos com as imagens agora, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Quem está votando nesse momento é Cássio Nunes Marques, a exemplo do que aconteceu com o primeiro réu. E no segundo réu, o relator Alexandre de Moraes pede uma pena de 15 anos para esse segundo réu, também por 5 crimes, a exemplo do que aconteceu com o primeiro. Então, o relator Alexandre de Moraes já apresentou a sua proposta, o seu voto, e agora a gente vai acompanhar de que forma que os outros ministros vão seguir o relator ou não. No julgamento anterior do primeiro réu, Cássio Nunes Marques, por exemplo, entendeu que deveria haver uma punição de 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto contra o Aécio Lúcio, que foi o primeiro julgado. Agora, nesse segundo réu, num total de 4 deste primeiro momento de julgamento, a gente tem agora um relator pedindo, então, 15 anos de prisão. Luiz Felipe Dávila. Voltando aqui à nossa discussão, o Supremo mostra claramente essa divisão no voto, exatamente o que é a concordância. E a concordância entre não só o Supremo, mas toda a sociedade. É preciso punir atos de vandalismo. A grande discussão que nós estamos travando aqui é se isso foi um ataque à democracia e ao Estado de Direito. E essa questão, vocês podem ver pelos próprios votos dos ministros, que ela tem muito mais a ver com uma visão política do ato do que uma visão legal. Mas a gente está tratando da Suprema Corte do Brasil, que deveria focar única e exclusivamente na questão legal e não na opinião política, como foi muito bem ilustrado pelo bate-boca do Alexandre de Moraes com André Mendonça. Ou seja, se a gente extirpar, tirar essa questão político-ideológica e atrelar apenas a questão da lei, nós vamos ter muito mais entendimento no Brasil e nós vamos conseguir pacificar o Brasil e esvaziar essa ideologização do direito, que é, na verdade, o maior ataque ao Estado de Direito. Bom, Alexandre de Moraes, então, votou o relator pela condenação de Tiago de Assis pelos 5 crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República, 15 anos, além de multa e indenização por danos morais coletivos. A gente está falando de uma multa de 30 milhões de reais que será dividida entre todos os que forem condenados. Alan Gani. Olha, se for algo relativo ao patrimônio público, eu estou plenamente de acordo, porque houve um dano ao patrimônio público. Agora, os demais crimes, golpe, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, eu não entendi até agora. Por mais que houvesse um desejo, né, de que alguma coisa acontecesse, o desejo é muito diferente de um golpe concreto. Um golpe concreto, eu preciso de recurso, eu preciso de logística, eu preciso de apoio dos militares ou de paramilitares, eu preciso de uma liderança, eu preciso de uma massa de pessoas, porque senão a gente banalizou a palavra golpe, Evandro. Então, 64 eu chamo do quê? O que aconteceu na Rússia eu chamo do quê? Agora, a tentativa de golpe lá, com 25 mil homens e tanques. Se eu chamar de golpe, né? Isso daqui que ocorreu no Brasil e a Rússia, eu vou ter que usar uma outra palavra. Eu vou falar o quê? O Armagedon? Não faz sentido. Então, havia um desejo, mas isso não é um golpe concreto. Eu quero trazer aqui uma imagem no nosso telão para que vocês acompanhem, então, quais foram os crimes pelos quais Aécio Lúcio respondeu e foi condenado agora, que são os mesmos crimes pelos quais estão sendo considerados agora para Tiago Assis, que, segundo o relator, pode, então, pegar 15 anos de prisão. A gente está falando de 5 crimes. O Aécio Lúcio Costa, de 51 anos, que foi o primeiro réu, pegou por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que a gente estava discutindo aqui, o golpe de Estado, que foi o que gerou divergência entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, dano qualificado pela violência, deterioração do patrimônio tombado e também associação criminosa armada. E se a gente olhar para a pena, vamos para a próxima tela para trazer os detalhes para vocês que nos acompanham. Uma condenação total de 17 anos e dentro dessa condenação há 2 questões diferentes. 15 anos e 6 meses em regime fechado, mas é claro que isso pode avançar dependendo do comportamento e depois também dos recursos que foram feitos pela defesa, 1 ano e 6 meses em regime aberto. Além disso, como eu mencionei para vocês, uma multa de 30 milhões a todos os réus por danos morais coletivos. Então, a exemplo do que aconteceu com Aécio Lúcio Costa, de 51 anos, o primeiro réu julgado, está acontecendo agora com o Tiago Assis, que é o segundo réu. A diferença é o tempo de pena. Aqui, 17 anos. Lá, 15 anos. Fábio Piperno. Claro, no caso do Aécio, ele não bastasse a condição de um golpista na sua
né, enfim, um golpista em ação, ele era um golpista também vaidoso. Então ele produziu um vídeo dizendo, olha, eu estou aqui, sentou no Senado, né, vamos expulsar todo mundo, aquela coisa toda. Então ele praticamente se autoincriminou, ele é um réu confesso. No caso desse segundo, que o Alexandre Moraes pediu 15 anos, não existe todo esse vasto material, essas imagens que autoincriminam o réu. Então, por conta disso, a tendência é que fosse uma pena um pouco menor. Agora, por exemplo, o próximo é o rapaz de Apucarana, que deixou a mulher grávida. Esse, então, tem uma série de áudios, né? Falando, estamos aqui, a gente entra agora e o Exército vem depois. Porque esse também era um dos objetivos. Pelo menos caíram nesse conto. Então, a tendência é que esse aí também tenha uma pena mais alta do que os 15 anos. Por sinal, 17 anos tem sido também a pena de muitos dos réus, coincidência ou não, né, condenados pelo 6 de janeiro. Exatamente. Agora, Gustavo Segré, eu quero trazer um detalhe interessante aqui e importante nessa discussão, porque a gente está falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidirem e definirem a pena de 17 anos e acolherem 5 crimes. Mas quando a gente fala acolherem 5 crimes, é porque esse foi um apontamento feito pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República também teria avaliado de forma errada a situação e os crimes pelos quais essas pessoas deveriam responder, Segré? Não vejo. A Procuradoria-Geral da República está para defender o Estado, nesse caso, e ele é a parte acusatória. Agora, gostaria de fazer uma reflexão em termos de, lembrando que as sentenças do Superior Tribunal Federal não têm apelação acima. Não tem. Sim, claro. Se isso acontecesse na primeira instância, muito provavelmente estaria em liberdade, como grande parte dos corruptos do Brasil, e estariam esperando segunda instância, STJ, STF, e aí vai. Agora, o curioso também é que tem uma determinação jurídica, eu não sou jurista, não sou advogado, mas quando a gente observa as acusações, você tem, por exemplo, homicídio em grado de tentativa. Isso quer dizer, tentou, mas não matou. E a pena é menor que se ele matasse. Nesse caso em particular, é golpe de Estado. Mesmo que nem por 30 segundos a pessoa disse, se sentou e disse, eu sou o presidente agora. E 30 segundos depois já foi deposto. Ou as autoridades foram e tiraram ele. Ou seja, até aí também configuraria, não sei se existe, golpe em grau de tentativa. Não sei. Mas a reflexão é a seguinte, 17 anos para o primeiro, 15 anos para o segundo. Eu fui ler para lembrar qual foi a acusação de José Dirceu quando foi a corrupção maior da história do planeta, 10 anos e 10 meses. Qual foi a acusação e a sentença proferida quando o presidente Lula foi sentenciado? Pelo Sérgio Moro, 9 anos e 6 meses. Depois foi levado na segunda instância e depois foi reduzido de novo na terceira. 9 anos e 6 meses. Então, quando alguém tem a alma de bandido, vai e pergunta para um advogado penalista. Eu quero ser bandido. O que você me recomenda? Olha, não te recomendo ir para alguma sede de Supremo Tribunal Federal, porque aí eles vão direto para o Supremo. Então não vai ter apelação para cima. E é melhor ser corrupto do que tentativa de golpe, porque aí você pega uma pena menor. Gente, é maluco. Ou seja, um corrupto que roubou comprovadamente um monte de dinheiro está na rua, por ser elegante, e 10 anos de prisão, de sentença. Agora, uma pessoa que pode ter feito as piores questões, mas golpe mesmo, na configuração do delito, não foi feito. Foi tentativa. Se for assim, nós não acreditamos nisso. 17 anos. Pessoal, deixa eu só fazer uma rápida correção aqui, porque a gente falou que o segundo réu, segundo proposta do relator, né, o ministro Alexandre de Moraes, pegaria ou pegará 15 anos de prisão. A gente está falando, então, de 14 anos, tá? Só essa pequena correção aqui, não seriam 15 anos. A proposta feita pelo ministro Alexandre de Moraes para a condenação desse segundo réu é de 14 anos de prisão. Pode continuar, Piperno. Não, só um dado aqui em relação ao que o Segré falou. Dessa turma toda, ninguém foi condenado a 14, 15 ou 17 anos por golpe ou tentativa de golpe. Essa pena, ela é um acúmulo de 5 condenações. Então, você tem, por exemplo, condenação aí de 2 anos, de 5 anos, de 3 anos, e acho que a maior de todas é de 8, que seria isso aí, a questão do golpe.
Tá, então vale a pena quebrar alguma coisa do patrimônio público não exigindo golpe. Não tem lógica do ponto de vista do argumento. Mas aí... A dosimetria da pena. Não tem lógica. E eu quero trazer mais uma informação também. Nunes Marques teve o mesmo entendimento que teve com o primeiro réu. Então seria um pouco mais de 2 anos com regime aberto. Cristiano Zanin, que acabou de entrar no Supremo Tribunal Federal, também já deu o seu voto e nele, no caso dele, está acompanhando o ministro Alexandre de Moraes Alangani. Eu queria fazer uma pergunta ao Piperno. Por exemplo, um homicídio triplamente qualificado, Piperno, a pessoa não pega 17 anos. Você não acha que há um exagero, né, nesta pena de 17 anos? Mas veja, voltando aqui à questão anterior, não é uma pena aplicada por um crime. Então, a gente está falando de 5. Então vamos... 5 acusações. São 5 crimes. E no caso do ministro Cristiano Zanin, ele divergiu um pouquinho em relação ao tamanho da pena. Moraes aponta 14, o ministro Cristiano Zanin fala em 11 anos para esse segundo réu. Pode continuar, Gani. Mas na verdade existe a pena por cada crime. E tem crime que se fala em 10 anos. Então vamos para 10 anos. Um criminoso não pega 10 anos aqui no Brasil, Piperno. Se você juntar ali... Não pega. Como não pega 10 anos? Não, réu primário não chega a pegar uns 10 anos. Chega a pegar muito mais, dependendo... Não. Que existe. Agora, uma outra questão... Aí ele vai recorrer, ele pega 30, agora uma outra questão que eu queria colocar. Uma outra questão que eu gostaria de colocar. Em relação ao petrolão, a essência do crime, né? Ali sim um atentado contra a democracia, corroendo o sistema por dentro com compra de parlamentares, com compra de empresários, superfaturamento de obra, um projeto totalitário para ficar 30 anos no poder. Aliás, palavras do próprio ministro Gilmar Mendes. Fizeram uma cleptocracia para permanecer, para ganhar 30 eleições. Ele mesmo disse isso, né? E, inclusive mandando grana para ditadura lá fora. Então, e financiando ditadura lá fora com o nosso dinheiro. E aí, como o Segré bem trouxe aqui, as pessoas envolvidas foram condenadas, estão soltas. Estão soltas, por filigranas jurídicas. Não existe aí 2 pesos, 2 medidas? Em relação ao que você disse sobre o juízo feito lá atrás pelo ministro Gilmar Mendes, a título de esclarecimento da nossa audiência, vale lembrar que mais tarde o Gilmar Mendes se arrependeu e disse que ele foi, de certa forma, ludibriado pelos fatos e que os condenados, especialmente o então ex-presidente Lula, merecia, palavras dele, um julgamento honesto. Quem está votando neste momento, mais uma vez, é o ministro André Mendonça, agora em relação ao segundo réu. Se nós tivermos imagens, podemos rodar enquanto seguimos aqui com o nosso debate. Então vocês percebam, ministro André Mendonça falando sobre o segundo réu. Daqui a pouco a gente traz a atualização da proposta dele para a punição desse segundo homem que está sendo agora julgado por conta dos atos do 8 de janeiro. E a gente está falando de um total de denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República de 1.300, ou seja, os julgamentos devem ir, então, até o fim do ano, Luiz Felipe Dávila. O julgamento vai demorar até o fim do ano e nós vamos continuar com essa história de discutir golpe e não golpe. E, no fato, o que interessa ao brasileiro aqui que está aqui na rua é saber se a economia voltar a crescer, se a gente vai ter mais emprego, se vai ter investimento no país. E essa pauta, que é do interesse de todo mundo, do Brasil que produz, trabalha, empreende, não se trata. É uma coisa inacreditável esse país. O que interessa à população não se discute. O que se discute é essa tertúlia política aqui de bate-boca. É uma vergonha, gente. Vamos discutir o que importa. Como é que nós vamos ter segurança jurídica para trazer investimento para o Brasil? Como é que nós vamos gerar renda e emprego? Como é que nós podemos aproveitar o bom exemplo do agronegócio que exporta, que compete no mundo, para que os outros setores da economia aprendam com o agro? Mas isso significa que você acha que não seria importante que a comunidade ou a sociedade entenda também o que aconteceu no 8 de janeiro, Dávila? Acho muito importante, mas o ponto é que não é só isso. O único assunto que a gente trata aqui é esse, pô. Vamos tratar do assunto que interessa o brasileiro do dia a dia. É dinheiro no bolso, investimento, ver essa economia crescer, que não cresce há 40 anos. Agora, Piperno, a gente está falando de uma divergência entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que tem a ver justamente com a possibilidade ou não de omissão do governo federal ou de uma falta de pulso ali na hora de tomar conta dos poderes, da sede dos 3 poderes. Isso também é uma discussão que deva ganhar protagonismo dentro da apuração do que houve naquele dia, no seu ponto de vista? Eu só tenho um pouco de receio, Evandro. O quê? No sentido de, digamos, coletivizar as posições.
não há uma divergência entre os ministros sobre esse tema. Há uma divergência de um ministro. Foi o André Mendonça que defendeu essa tese hoje. Aliás, André Mendonça acabou de dar também o seu parecer sobre esse segundo réu e ele fala de punição por apenas um crime: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma pena proposta de 4 anos e 2 meses. Então, você vê que, inclusive, até o André Mendonça, no caso desse segundo réu, aliás, no caso do primeiro também, ele vota com o relator a questão da abolição violenta do Estado de Direito. Não é golpe. Não é golpe. Ele menciona, e não configura golpe. Foi exatamente a divergência categórico. Que ele abriu. Ele falou, olha, uma coisa, inclusive, não necessariamente inclui a outra. Foi mais ou menos o que ele disse lá no primeiro voto. Mas ele fala em abolição do Estado de Direito. Porque, aliás, depois disso, acho que foi o Gilmar Mendes que usou até o exemplo do golpe de 64. Você pode dar um golpe e, no dia seguinte, o golpista, antes de por exemplo, trocar a Constituição, ele vai tocar o país seguindo aquilo que está lá. O status quo. Exatamente. Característica de golpe. Exatamente. Então, agora, veja, quando ele fala em 4 anos e meio, eu só estranho o fato de que ele, por exemplo, não puna esse réu pela questão de, enfim, depredação, essa coisa toda, de prejuízo ao erário. Talvez porque, em relação a esse réu, como eu disse antes, não havia nem vídeo, imagem, essa coisa toda. Agora, fala, Segré. Queria trazer, em função dessa divergência dos dois ministros, que quando o ministro Alexandre de Moraes acusa ou menciona ao ministro Mendonça como que ele sugeria que o governo estava participando, eu acho que uma das características da justiça em geral e dos juízes, sejam juízes em qualquer instância ou no Supremo, deveria ser a objetividade. Eu não sei se teve participação ou não do governo, mas também não podemos afirmar, pelo que sabemos, que não teve. Então me chama a atenção essa menção dizendo, não teve. Como que sabe que não teve? O fato do ministro da Justiça não apresentar as imagens, isso chama a atenção e gera divergência no teu ponto de vista? Claro. Não só não apresentou as imagens, demorou muito. Apresentou parte. Apresentou parte, né? Apresentou a contas gotas e aí, na hora que, apresenta tudo. Aí apagamos aqui as imagens, né? O acaso, porque existia lá um sistema que apaga automaticamente, sendo que já havia configurado um crime. Então, quer dizer, peraí. Olha, vamos pela lógica. Acontece um crime, no mínimo, dano ao patrimônio público. Aí você tem a comprovação do que aconteceu. Qual é a primeira providência que você faz? Você liga para a empresa e fala assim, eu preciso de todas as imagens, mais de uma cópia, porque isso é uma questão de segurança, isso aqui vai esclarecer o crime. Então, houve, no mínimo, houve uma negligência. Mas o que esperar do Ministério da Justiça, que disse há 15 dias há uma semana, nem 15 dias, que disse, não enviamos os documentos aqui para o Toffoli comprovando o sistema de pagamento de propinas, né, lá na Suíça, e depois de uma semana, nos equivocamos, havia sim o sistema de 2 pagamentos da propina. Então, quer dizer, é uma atuação lamentável, pura lambança, para dizer o mínimo. Você concorda com o Gani? Eu vi você se manifestando aí, Davi. Concordo com o seguinte, uma coisa é uma empresa no dia a dia, cada 30 dias apaga as imagens porque não aconteceu nada. Agora, no dia 8 de janeiro, gente, pelo amor de Deus, 8 de janeiro é o dia que, desde o dia 8, 9, só se fala sobre esse assunto, aí você apaga a imagem. Realmente é algo que deixa a pulga atrás da orelha e o governo está escondendo alguma coisa. Você acha que o governo estaria escondendo alguma coisa por conta dessa situação envolvendo o sistema de câmeras, Piperno? Olha, antes da gente evoluir nas nossas ilações, eu já defendi aqui mais de uma vez. Primeira coisa, é muito fácil. Pegar o telefone, chamar o dono da empresa que acaba gerenciando esse sistema aí de gravação. É muito fácil, ele vai falar, olha, é o seguinte, eu garanto por 30 dias, mas eu não tenho as imagens aqui porque alguém apagou. Isso ele pode fazer. Ou, olha, o nosso sistema, enfim, entrou em pane, sei lá o quê, então eu quero o parecer técnico antes de ficar supondo qualquer coisa. Fala, Segré. Tem uma teoria que chama a teoria da contingência. É você evitar um caso futuro que possa atrapalhar uma investigação, um exemplo, qualquer coisa. Tenho certeza absoluta que alguém do governo viu essas imagens no dia 9
E pelas dúvidas, tem uma questão lógica também de qualquer delito, que é a preservação de provas. Se você tem uma imagem, mesmo que seja uma imagem do celular gravando numa tela do computador da pessoa que observou essas imagens que hoje não estão, deveriam estar. E mesmo assim, você vai, verifica as imagens, não teve nenhuma pessoa que diga, gente, peraí, pelas dúvidas, tem algum contrato que identifique que essas imagens serão preservadas ou anuladas ou deletadas? Se sim, por favor, pega um pendrive, coloca no computador e faça um backup. Pelas dúvidas. Porque é muito melhor ter 2 ou 3 provas iguais a que não ter nenhuma. E essa é falta, é negligência. E eu quero, inclusive, atualizar para vocês, porque esse julgamento está indo de uma forma um pouco mais rápida do que o primeiro. Nesse momento, nós temos o ministro Fachin, que acompanhou o voto de Moraes, então, pela condenação de 14 anos, e o ministro Barroso começou a votar neste momento, o Alan Gani. Nenhuma surpresa, o Supremo é bastante corporativista. Eu acho que quem votou ali com a razão foi justamente o Nunes Marques, né? Que acabou entendendo que foi um crime de vandalismo. Agora, foi uma divergência muito grande. A gente está falando de uma pena de 17 anos ou 14 anos e outra em regime aberto de 2 anos. Pois é, no meu Existe um meio de caminho ou o Nunes Marques tem razão ao apontar essa pena? Eu acho que ele tem razão. Não consigo ainda entender pelos motivos que eu levantei aqui, que todos nós aqui, com exceção do Piperno, levantou que não houve Aliás, uma tentativa... o Piperno que está divergindo de você de novo agora. Por quê, Piperno? De tentativa de golpe ou abolição do Estado Democrático de Direito. Você sabe que cada vez mais eu me convenço que o Nunes Marques está lá para dar razão a Nelson Rodrigues quando disse que toda unanimidade é burra. Porque se não fosse o Nunes Marques, muitas vezes o Supremo teria tomado decisões unânimes. Aí talvez fosse o isso, né? Nunes Marques seja o único que está falando, o rei está nu. Né? Todos os outros o Nunes estão Marques. percebendo, estão ali, né, dentro da caverna. Mas você vê o voto do Nunes Marques como alguém neutro dentro do Supremo Tribunal Federal, Gani? Eu acho que o voto dele é bastante coerente, porque ele mostra que houve, na verdade, o quê? Um dano ao patrimônio público. Eu sou amplamente a favor que puna as pessoas que entraram e danificaram o patrimônio público. Isso é intolerável. Agora, as pessoas não podem ser julgadas, pelos crimes que elas não cometeram, por isso é uma conduta individualizada, então a pessoa que está ali na porta de entrada não pode responder da mesma maneira que uma pessoa que quebrou um objeto de arte, que sentou na mesa do ministro. Não cabe esse tipo de coisa, né? E o outro ponto é que não houve uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe. Não houve isso. Por isso que eu acho que o voto é bastante coerente. Inclusive, nós estamos acompanhando agora a ministra Carmen Lúcia e pelo andamento das acusações, a gente já teria aí uma maioria para a condenação também do segundo réu, que é Tiago de Assis, que agora passa então pelo quórum aí dos ministros para se entender quais serão as sugestões em termos de penas, de punições e se a maioria deles, mais uma vez, vai seguir o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Agora eu quero trazer também uma questão que foi colocada pela ministra Rosa Weber no primeiro momento ali da decisão, e ela fala o seguinte, que não foi uma aventura, um passeio no parque, e sim um domingo de devastação, o dia da infâmia. Vai muito contra aquilo que você costuma argumentar aqui, Gustavo Segré. Sim, mas aí eu trago a mesma colocação do que aconteceu em 2017, quando foi pedido, através de movimentos de esquerda, a saída do presidente Temer. Quando alguém pede a saída do presidente, imaginando pela mesma isonomia, também está atuando como uma tentativa de golpe de Estado. Não tinha armas, foi devastado o Congresso, acenderam fogo, mas teve uma diferença. Eu fui buscar as equiparações com 8 de janeiro de 2017. Não teve nenhuma invasão nem depredação no Supremo Tribunal Federal e tampouco teve no Palácio do Planalto. Eram só nos ministérios e no Congresso. Então aí talvez seja uma diferença de dizer, peraí, como foi invadido o Palácio do Planalto, então considero que essas pessoas, de alguma maneira, podiam pedir o golpe de Estado. Mas quem está sendo acusado hoje, pelo que vimos, ele estava no Senado, ou seja, estava no Congresso. Não estava nem no Palácio do Planalto, nem no STF. Então a pergunta é, por que em 2017 foi um auto político que ninguém foi preso, ninguém esteve preso e não foi nenhuma
das questões na instância do Supremo Tribunal Federal. E agora sim. E aí outra observação, quando é uma pena menor a 4 anos, só pode ser regime aberto. Acima de 4 anos é que cumpre... Exatamente, por isso que uma pena de 2 anos e 6 meses seriam em regime aberto. Agora, trazendo um pouco mais de atualização para você, Dias Toffoli e Carmen Lúcia seguiram o relator Alexandre de Moraes. Ministro Barroso propõe uma pena por 4 crimes de 9 anos para Tiago de Assis Alangani. Evandro, eu quero refrescar a memória da nossa audiência do que aconteceu em 2013. As cenas ali, sim, eram de muita violência, com black blocs. Eles cercaram o Itamaraty e tocaram fogo no Itamaraty. O exército foi colocado a postos, armado. Você tinha uma liderança, um pessoal mascarado, gritando uma nova ordem. No dia seguinte, a presidente Dilma Rousseff deu uma declaração de arrepiar. Ela falou, vamos propor uma nova constituinte. A gente flertou, ali sim, a gente flertou com um golpe de Estado. E sabe o que aconteceu com aqueles manifestantes? Nada. Absolutamente nada. E o escândalo da imprensa? Nada. Porque a causa era a revolução, a causa era de esquerda. Ainda foi entrevistado no Roda Viva. Ela foi entrevistada no Roda Viva. É o prêmio de consolação, Piperno. Você acha que houve 2 pesos e 2 medidas em relação ao que aconteceu no momento em que Dilma era presidente da República e essa invasão agora na sede dos 3 poderes, neste 8 de janeiro, em que Lula volta a ser presidente do país? Bom, primeiro que a Dilma, em que pese muitos erros, em momento algum, ela alimentou ilusões, ela falou uma nova constituinte. Ela não falou em golpe. Até a OAB falou, opa, aí é demais. Então, mas ela não falou em golpe, aliás. Depois de tudo que aconteceu, vamos propor uma nova constituinte, Piperno? Isso é o quê? Isso, até se você quiser propor uma nova constituinte hoje, naquele momento, quem é que vai votar? Pegando fogo, caos, fogo no Itamaraty. Isso. Vamos propor uma nova constituinte. Para quê uma nova constituinte? Quem vota? Né? Quem faz? Congresso, tal, enfim. Ou seja, ela não disse nenhum absurdo, disse algo absolutamente irrelevante. Agora, naquele momento, comparar as grandes passeatas de junho e julho de 2013 com a intentona bolsonarista que vinha sendo alimentada há muito tempo. A polícia apanhou. Teve policial que quase morreu. Você sabe que ontem... Um coronel... aliás, eu conheci esse coronel da polícia, hoje eu vi, da polícia militar. Ele foi cercado. Ele só foi salvo porque o segurança dele sacou uma arma, senão ele ia morrer. Então eu vou mandar para você... Ele ia morrer. Eu vou mandar para você um vídeo exatamente com o que aconteceu com a Polícia Militar do Distrito Federal quando fez uma das muitas tentativas de expulsar os inescrupulosos que armaram os acampamentos em frente ao Exército. Ou seja, não conseguiu... O agrupamento da polícia foi cercado, apanhou e teve que sair correndo. Piperno, a violência em 2013 foi muito maior. Aqui perto, inclusive, na Paulista, teve depredação. E, pessoal, rapidamente, deixa eu atualizar, então, a nossa audiência para a gente seguir no nosso debate. O STF, então, forma a maioria pela condenação do segundo réu, os ministros do Supremo Tribunal Federal que seguem nesse julgamento, a maioria seguindo o relator Alexandre de Moraes, Tiago de Assis, então, condenado também pelos atos do 8 de janeiro. Quem está votando neste momento é a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Pode continuar, Gani. Não, o que eu quero dizer é que em 2013 a gente esteve muito mais próximo de uma ruptura institucional do que agora. Por quê? Porque os movimentos de esquerda, os black blocs, instrumentalizaram aquelas manifestações que começaram pacíficas, foram até o Itamaraty, cercaram, tocaram fogo, e é aí que a gente percebe a complacência do governo federal quando a presidente Dilma propôs uma nova constituinte. Vamos lembrar que os setores da imprensa não chamavam de golpista, chamavam apenas de manifestantes. Aliás, é muito comum. Anarquistas. Anarquistas de Black Bloc. E olhe lá, viu, anarquistas, porque geralmente glamorizam, né, os Black Blocs, esse tipo de coisa. Por quê? Porque ali tinha aquela ideia da tomada do poder e sim fazer uma constituição que seria de agrado
à esquerda. Foi tão grave que até a própria OAB... até a própria OAB... juro que eu estou ouvindo fazer uma construção da grande esquerda. Tem a paciência, né? Não, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Piperno, vem cá. Piperno, uma nova constituinte, naquele momento, era jogar gasolina na fogueira. Até a OAB, que tem inclinações de esquerda, falou, não, aí é demais, tal. Todo mundo falar uma coisa. Esse país é o país dos marxistas. Não. Inclusive, boa parte da imprensa e das universidades é tomada por ideias de esquerda. O Dávila está aqui, o Dávila. Inclusive, as ideias de esquerda estão muito mais presentes do que a gente imagina. Você sabe que nos últimos tempos eu fui obrigado a ouvir, inclusive aqui, em outros programas, que até o seu ex-correligionário Amoedo era um esquerdista. Ele fez o L. Aí, ó, Dória, todo mundo é. Então, o ponto aqui que me chama a atenção nesse julgamento, se o entendimento do ministro Alexandre de Moraes que isso é uma turba, que não precisa individualizar as penas, por que tem que fazer julgamento individual? Por que não coloca todo mundo no saco? Já que estamos julgando aqui o comportamento da turba, joga todo mundo. Porque, assim, é uma coisa curiosa. Mas o que se argumentava não era justamente a necessidade de se julgar um por um? Porque, lógico. Embora ele, parte esteja respondendo pelos mesmos crimes, mas a punição é diferente. A gente fala de 17, de 14. Sim. Talvez agora o próximo, a gente está checando, inclusive, se o terceiro já começa a ser julgado neste momento, ou se deve já ser logo em seguida, mas... Cada um vai recebendo uma pena diferente. Mas veja que coisa interessante. Não era justamente isso o pedido? Era justamente o que nós precisávamos. Que gerou debate? Era a individualização da pena. Exatamente. Como isso não ocorreu, como estão sendo julgados por um movimento de turba, como o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, aí você tem, na hora do julgamento, para individualizar... Bom, todos vão ser condenados, evidentemente, por ato de vandalismo. Aí é mais essa calibragem política da visão, se é um golpe de Estado ou se houve um atentado ao Estado Democrático de Direito. Você vê que hipocrisia que é o negócio? Porque uma coisa é o seguinte, fizemos um trabalho rigoroso, individualizamos as penas, cada um está respondendo justamente por esse tipo de pena e você é julgado. Outra coisa é você chamar todo mundo de turba, que não precisa fazer individualização nenhuma de pena, aí na hora de julgar você individualiza. Para quê? Só para o show continuar? É uma coisa inacreditável. Gente, a gente está discutindo aqui o Estado Democrático de Direito. A gente quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não dá para ter um comportamento dessa forma. Ou nós individualizamos as penas, respeitamos o Estado de Direito, ou julgamos todo mundo como essa parte dessa turba.